Bem, amigos, a noite de hoje nós vamos trazer um tema bastante relevante, né, que é a mediunidade na nova era. É um assunto que às vezes a gente não para refletir, mas que possui um grande impacto na nossa vida. Bem, eu vou trazer primeiro a passagem de Lucas, do capítulo 10, versículo 22, que diz o seguinte: Quando uma pessoa forte e bem preparada protege aquilo que é seu, tudo permanece em segurança. Mas se surge alguém ainda mais forte e a derrota, ela perde a proteção em que tanto confiava e tudo que possuía acaba sendo tomado e dividido. Acredito que eu já tenha trazido essa passagem em um outro momento. Então, assim, o nosso mundo ele tem passado por uma série de transformações, né? A Val até tinha me mandado durante o dia um outro material que depois a gente pode explorar no finalzinho, mas justamente com essa pegada, né, dessas transformações que o mundo está passando. A gente vai falar especificamente de mediunidade, mas acaba servindo para diversos assuntos que a gente vai tratar ao longo do nosso evangelho de hoje. Então o mundo tem passado por essa série de transformações, né? Elas são transformações sociais, são transformações tecnológicas e também transformações morais. E a gente às vezes tem a percepção de que isso está acontecendo de uma forma muito rápida, né? Muito dinâmica. A gente está vivendo de fato a história, um progresso célere da humanidade e, por que não, dos próprios espíritos. Há 150 anos atrás, comparado aí ao tempo de humanidade, a gente via a primeira casa no planeta a ter energia elétrica. Só 150 anos. Aí depois vieram tantas outras coisas, né, envolvendo a ciência, a penicilina, a descoberta dela, a cura de uma série de doenças, vacinas. A gente vivenciou a clonagem, o desenvolvimento emergente de uma série de tecnologias, desde as tecnologias na mobilidade das pessoas até as cirurgias robóticas, precisões, né? Transplante de órgãos. São tantas conquistas de forma tão rápida que revolucionaram a questão da saúde, a questão da mobilidade. E isso a gente pode trazer nos últimos 30 anos. Né? Imagina 30 anos atrás a gente falar que a gente teria andando nas ruas os carros elétricos. É claro que assistindo De Volta para o Futuro a gente queria os carros voando, né? Os skates voadores, umas coisas que a gente não tem ainda. As roupas que se secam sozinhas, mas são coisas que são muito legais, né? Vendo que em tão pouco tempo tanta coisa aconteceu. E a vida parece que passa mais rápido também, né? Então, a gente teve, inclusive, nos últimos 100 anos, 2 guerras mundiais. Podemos estar na iminência de uma terceira, eu espero que não. Mas a gente presenciou, né? A gente como alma, como espírito imortal, presenciou essas guerras que assolaram a humanidade, principalmente no velho continente, na Ásia. A gente tem presenciado nos últimos anos uma série de guerras por poder, por petróleo e principalmente nos últimos anos por disputa de guerras, as do leste europeu, as do Oriente Médio. E aí a gente vê também que o comportamento do ser humano também tem mudado. A vestimenta era mais classuda há 100 anos atrás. Vou botar 100 anos atrás, né? Não precisa ir muito longe. 100 anos atrás era mais classudo e a gente vai vendo que
ser humano vai ficando mais à vontade nessa questão de vestimenta. Isso também tem a ver com o poder de liberdade que a gente vem conquistando ao longo do tempo, né? As pessoas, elas conquistaram a liberdade de estar do jeito que elas querem, aonde elas querem, e não obrigatoriamente trajadas de um jeito que a sociedade exige, como era antigamente. É claro que existe um limite, né? E a gente chega também nos pais, nas escolas. Elas hoje são menos punitivas do que há 30, 40 anos atrás, né? Existe uma aproximação maior da escola com os alunos, dos pais com os alunos. Existe mais confiança no relacionamento dos pais com os filhos, quando os pais e os filhos assim permitem, né? Não é todo mundo, mas melhorou muito. Antes não existia conversas pessoais, conversas íntimas dentro do lar. Era uma coisa mais distanciada, né? O pai num lugar, o filho no outro, cada um no seu lugar, e o respeito acima de tudo. Essa questão do respeito, ela vem diminuindo também. É o preço dessa liberdade, né? E porque as pessoas acabam não dosando ela. Então elas acham que quanto mais liberdade elas têm, elas podem fazer o que quiser. Mas todo esse excesso acaba tendo um custo caro. É óbvio. E aí talvez a maior transformação que tenha ocorrido, porque a gente estou falando das transformações materiais, mas a maior transformação que talvez a gente tenha vivido e que a gente não tem visto e que a gente não tem falado é porque ela é invisível aos nossos olhos. Ela não está ligada aos olhos da carne, ela está no campo espiritual, que é a expansão da mediunidade e o despertar das consciências. Lá num passado muito distante, na Grécia Antiga, lá com Platão, com Aristóteles, há milênios atrás, os primeiros filósofos, né, que vieram trazendo as questões do nosso íntimo, as questões do ser, e aí passando ali já depois da Idade Média por Descartes, aquele penso, logo existo. Na sequência a gente teve o Iluminismo, que aí deu um boom para isso, Rousseau, Pestalozzi, e aí caem em Kardec. O estudo dos espíritos, né, acabou trazendo o espiritismo como o consolador prometido, e isso tem também auxiliado uma parcela das pessoas a ter uma nova visão, uma nova luz nesses novos tempos. E se não é o espiritismo, são outros caminhos. Muitas pessoas, elas deixaram de viver dentro dos seus cercados, dentro das suas bolhas, para buscar e tentar entender, e eu vejo cada vez isso maior, né? Essa questão das pessoas buscarem a sua felicidade, não na matéria, não em ter o carro do ano, não em ter a roupa da marca, não em ter o emprego que dá o maior salário, mas sim viver com prazer, mesmo que vivendo com pouco, mas vivendo plenamente. Essas pessoas, a gente percebe que elas são mais espiritualizadas, não espíritas, não de alguma religião especificamente, mas elas são espiritualizadas, porque elas já percebem que a vida não é na matéria, que elas precisam do necessário para alcançar as suas ambições, as suas necessidades, como espírito, como ser em evolução. Elas entendem que o sacrifício que elas vão fazer, por exemplo, trabalhando muito para ter alguma coisa, não vale a felicidade dela, não paga o preço da felicidade dela. E a gente tem visto cada vez mais pessoas nesse caminho. Eu não sei se vocês também já perceberam.
sejam espíritas, sejam de qualquer outra religião que tenha uma filosofia mais libertadora, como o espiritismo, né, mais progressista, como o espiritismo, que pensa além da matéria, mas a gente vê realmente muitas pessoas buscando esse algo mais. E talvez o espiritismo ajude essas pessoas em algum momento, porque elas buscam essa espiritualidade, mas elas talvez não entendam como ela funciona, né? Eu tenho alguns amigos, por exemplo, em alguns momentos da vida deles, que querem entender de vida após a morte, querem entender da mediunidade, querem entender como determinadas coisas funcionam, leis de causa e efeito, para poder preencher algum vazio que a alma deles possui pela fé incompleta, talvez, que eles tenham, né? Aí entra a importância da fé raciocinada, né? Então, voltando para a nossa linha de raciocínio, se antes o contato com a espiritualidade acabava motivando as pessoas a irem à fogueira, né, a serem consideradas bruxas, a serem consideradas pessoas com doenças loucas, agora a gente não tem mais esse tempo para ocultar essa verdade, porque o véu já caiu, né? A gente tem que viver à luz do que a gente já conhece. E quanta mediunidade a gente já não tem visto nesses últimos anos, seja através do espiritismo, seja na manifestação das pessoas através de outras religiões. A gente, no vídeo que a gente, no evangelho que a gente fez, né, retrasado, a gente falou do censo e tudo mais, de muitas pessoas não falarem ser espíritas, falarem serem de fato agora da Umbanda ou do Candomblé, e antes elas se diziam espíritas, e entra um pouco disso também, né? Porque a mediunidade é mais completa para essas criaturas dentro dessas religiões de matrizes africanas, e elas acabam colocando uma necessidade delas, que é a da manifestação, que dentro da casa espírita, por vezes, é mais bloqueado, é mais cautelosamente tratada, né? Mas enfim, a gente já falou bastante desse tema, não vamos nos demorar, porque o nosso assunto é mediunidade, mas essa questão da mediunidade, dessa explosão de mediunidade. Beleza? Vou ler os comentários de vocês agora e depois tem uma perguntinha para fazer para cada um de vocês. Aí eu quero a interação. Boa noite para todo mundo que chegou aí durante essa primeira parte. Boa noite, Ari. Tá, vamos lá. A perguntinha é a seguinte. Se a mediunidade já se desenvolveu tanto nesses últimos 150 anos, eu vou considerar aí o tempo que existe já de espiritismo, mais ou menos, né? Porque parece que essa comunicação está travada. E a impressão que talvez a gente tenha é que ela só fica na mão de algumas pessoas. Vocês já perceberam isso? Então, assim, mediunidade, ela tá aí. As pessoas estão desenvolvendo. Mas parece que elas não conseguem manifestá-la do jeito que poderiam, por conta de alguns bloqueios, por conta de algumas pessoas dizerem ser algo proibido, que só algumas pessoas especiais poderiam se manifestar. Eu tenho umas possíveis respostas, vou trazer aqui para vocês, mas eu gostaria de saber a opinião de vocês. Vocês têm essa percepção também em relação à mediunidade? Então vão comentando aí, eu vou trazer a minha percepção e depois eu volto aqui nos comentários para a gente poder fazer uma leitura, tá? Então assim, a gente percebe que tem muitas religiões que infelizmente acabaram se fixando muito mais no poder do que na fé mesmo, né? Naquela fé que Jesus deixou. Então elas ficam muito mais interessadas em mostrar que a mediunidade ela é algo
para seres e criaturas especiais, né? Que só algumas pessoas têm esse poder. Só que a gente percebe que, se for do interesse dessas pessoas, né, dos líderes dessas crenças, vamos dizer assim, eles tomam para si essa propriedade mediúnica e aí dizem que é manifestação do Espírito Santo e só aquela pessoa pode se manifestar, ou no Espiritismo que é um espírito de luz que está se manifestando. Agora, se a mediunidade não for do interesse dessas pessoas, o que elas dizem? Ah, é o demônio. Ah, é o obsessor. Ah, é o espírito zombeteiro. Vou trazer um exemplo para vocês. Se um médium na casa espírita recebe uma mensagem, logo ela vai ser traduzida como uma mensagem de luz. Por quê? Porque ela está dentro da casa espírita. Porque aqui só vai ter espírito de luz, certo? Mas ninguém vai se opor caso perceba naquela mensagem algumas divergências doutrinárias, algumas coisas que possam parecer estranhas naquela mensagem. Mas tudo pela boa causa, né? Vem da casa espírita, então é do bem. Agora, se o médium recebe uma manifestação dentro da sua própria casa, aí, segundo os líderes do espiritismo, tem que tomar cuidado. Porque aí pode ser uma mensagem apócrifa, pode ser um espírito obsessor, pode ser um zombeteiro. Não é isso que a gente vê? Absurdamente, até livros espíritas, a gente vê isso. Então, se um livro foi escrito pelo médium X, da minha editora, ela vale. Se o médium escreveu, está na editora do outro, não vale, não tem valor. É beira até o absurdo, né? Então, assim, o argumento nesse caso da mensagem mediúnica é que as casas e os líderes trazem é justamente de que a casa não teria uma proteção necessária para que essa manifestação mediúnica aconteça. Mas as manifestações mediúnicas para a codificação espírita, elas foram feitas aonde? No centro espírita, que não existia? Num templo suntuoso? Não, né? Ou era feito nas casas dos médiuns, na casa de Kardec, ou nas sessões ali, nas reuniões, sessões não, né? Nas reuniões da Sociedade Espírita de Paris, que está muito longe, diga-se de passagem, de ser parecido com o que é uma casa espírita nos dias de hoje. Então, assim como os fariseus dos tempos de Jesus eram os líderes espirituais daquela época, os nossos hoje, e não só do espiritismo, né, das igrejas, eles também resistem à renovação no sentido de compreender que, no caso da mediunidade, existe, já passou do tempo de se colocar dentro de um cadeado, de uma jaula e trancar com um cadeado aquilo, né? Porque isso mantém o povo na ignorância. E as pessoas querem entender, querem descobrir por que essa manifestação está acontecendo, por que eu estou sentindo isso, o que está acontecendo comigo. E aí a gente volta para aquilo que a gente falou também, né? Naquele vídeo do censo, né? As pessoas acabam tendo que estudar 5, 10 anos para poder começar a manifestar, e a manifestar ela é um médium
com a mediunidade latente, né? Tá acontecendo agora, ela não tem tempo para ficar esperando. Ela precisa daquilo agora, ela precisa de trabalho. E aí é onde entra que muitos irmãos acabam indo para a Umbanda, que lá chegou, já manifestou. Então, Jesus, quando traz a passagem que eu li no começo, né? Quando uma pessoa forte e bem preparada protege aquilo que é o seu, tudo permanece em segurança. Vamos falar de mediunidade. Mas se alguém chega mais forte, ou seja, uma fé raciocinada, e a derrota, ela perde a proteção. O rei fica nu, né? É a frase que a gente tem para os nossos tempos. O rei fica nu e ela perde tudo aquilo. E ela fica exposta. Então, assim, esse outro mais forte que Jesus diz é a verdade espiritual. Ela vem, liberta e transforma e toma o espaço. Não tem amanhã, né? É agora, é hoje e isso precisa acontecer. E a espiritualidade age para que isso aconteça. Se uma pessoa não for dar conta, elas vão buscar outras pessoas com um propósito para auxiliar. Podem ter certeza. Vamos lá, vou ler aqui os comentários de vocês. A Flávia comentou aqui: talvez as pessoas tenham medo. E a Rose: porque ainda vivemos muito na dependência do materialismo. Verdade. A Val: sim, eu tenho. Na própria casa que frequento para trabalhar no passe é preciso de curso e mais curso. Gente, o curso é importante. O curso é fundamental para a gente entender sobre a manipulação dos fluidos. É essencial. O que a gente não pode é passar a vida estudando sem pôr a prática. O estudo ele é contínuo, ele não para. Né? Porque cada vez a gente vai enfrentar uma situação diferente que precisa de compreensão. E o estudo vai nos dar base para isso. O que a gente não pode é ficar só na teoria para sempre, e a alma precisa aflorar. A parte espiritual precisa aflorar através da matéria. A mediunidade é isso, né? É o espiritual agindo através da matéria com muita intensidade, com muita força, com muita vontade. E isso é extremamente importante. A Edna disse: acredito que muito ainda se fantasia acerca da mediunidade. Mas é porque se coloca na jaula, se tranca lá e olha, você só pode olhar. Você não pode vencer isso. A Jussara: boa noite, irmãos em Cristo. Hoje em dia é mais seguro as manifestações através da mediunidade dentro da casa espírita? É correto ter esse método? Bem, eu respondi parcialmente, né, Jussara? A gente acredita que dentro da casa espírita exista uma cúpula de proteção, e é isso que os líderes dizem, né? Acredita-se que exista uma cúpula de proteção que mantenha aquele ambiente protegido de maus espíritos. Então, se a gente for pegar os trabalhos mediúnicos, e aí talvez a gente tem que ser bastante cauteloso e medir o trabalho mediúnico. Eu não vou realizar um trabalho de desobsessão eu sozinho na minha casa com alguém na minha casa mediunizado, principalmente se eu não tenho nenhum conhecimento acerca sobre isso. Eu não sei como que eu vou tratar, eu não sei como eu vou orientar, eu não sei o que eu vou falar para esse espírito, né? Eu não sei. Então isso é muito importante, não dá para fazer em casa, né? Isso é impossível, é muito difícil. Impossível não, é muito difícil. Precisa de muito conhecimento, de muito estudo, e é um estudo parrudo, pesado. Agora, uma psicografia, uma psicofonia, uma mediunidade dessas mais, vamos dizer assim, leve, né? Não tem nenhum problema. A casa do Chico Xavier não era um centro espírita, era uma casa onde ele psicografava. Então, assim, vai muito de como você está conectado com a espiritualidade. Se na minha casa eu sou médium, eu estou plenamente ligado com os espíritos, sempre ligado, através de preces, através de pensamentos positivos, de cuidado, do vigiar e orai. Por que eu não teria condições
psicológicas e espirituais de realizar uma manifestação boa, com um espírito de luz. Em contrapartida, eu vou trazer um exemplo, tá, gente? Eu ia numa casa espírita onde o médium fumava. O médium fumava. E aí, qual a qualidade? Eu faço um questionamento, eu não sei, tá? Eu não enxergo, não vejo, não ouço. Mas qual a qualidade mediúnica que um médium que acabou de fumar antes de entrar na casa espírita pode oferecer para que aquela mensagem seja de qualidade? Mas como é dentro da casa espírita, algumas pessoas passam um pano, outras vão lá e vão falar assim, não, mas é dentro da casa espírita, o mentor acabou agindo através dele, que era o médium que tinha. Pode ser, mas também pode não ser. Quem garante? E aí aquela mensagem ela é comprometida. E se não tiver uma curadoria, né? Porque às vezes a gente vai sempre nas belas palavras e não percebe o teor e o contexto da mensagem. E isso é o que tem que ser apurado. Tá, Jussara? Espero ter respondido aí, eu ter parcialmente respondido a sua pergunta. Então é isso. Tem que ter esse cuidado. A Zezé está falando aqui no YouTube que a mediunidade não é questão de poder, mas de missão. É um compromisso, né? É uma responsabilidade. É um daqueles talentos, da parábola dos talentos, que é valiosíssimo. Adnet, estou fazendo um curso de passes, estou fazendo de mediunidade também com duração de 2 anos. O curso de passe, na minha visão, é um curso que deveria durar semanas, né? Dependendo do tipo de casa que você frequenta, né? Do tipo de passe que se aplica, você não precisa de mais do que 1 mês de teoria e prática, né? E olha lá. Agora tem cursos, tem tipos de passes que são mais específicos, né? Então lá na Aliança Espírita você vai aprender a dar passes, por exemplo, ligados ao material, ao espiritual, ao material espiritual, à desobsessão. Então você precisa de um tempo maior de curso para entender esses passos. Aí depende de como a instituição, né, a federativa trata isso. Mas vai de cada um mesmo, daquilo que o coração toca e do que acredita. Agora, um curso de mediunidade de 2 anos, eu já não sei. Porque só o estudo do livro dos médiuns, tá? Que é a teoria, 1 ano se resolve. Falo isso por experiência própria, né? Nós já realizamos um curso de médiuns aqui no Instagram, com um grupo fechado, né? E a gente não precisou de mais do que 1 ano para fazer o curso. Então isso paga bem. Aí você tem a prática, né? Aí depende de quanto tempo, de quantas pessoas tem, né? De como, de novo, de como essas instituições elas lidam com isso. Beleza? Mas deem aí as opiniões de vocês, porque talvez a experiência de vocês, né, valha mais a pena entender também, né? Vocês já fizeram esses cursos em mais, em menos tempo? Quanto tempo foi suficiente para vocês? É legal vocês pontuarem também para vocês que já estudaram. Flávia, para desenvolver, vamos lá. Como faz para desenvolver a mediunidade? Eu vou falar por conta de um ser que não tem a mediunidade aflorada. Então, como que a gente pode fazer isso? O estudo, eu vou colocar minha opinião, né? O estudo do livro dos médiuns é um ótimo passo para desenvolver a mediunidade, porque lá você vai entender quais são os tipos de mediunidade e como elas agem no ser. Como a gente vai se ligar à espiritualidade é uma coisa muito individual, uma propriedade muito individual, e a gente vai sentindo conforme a gente vai entendendo através do livro, né, desse estudo, como a espiritualidade age, como ela vai agir em nós também. E a gente vai sentindo essa sensibilidade, a gente vai ficando mais sensível, né? O lado espiritual vai ficando mais íntimo
junto com a espiritualidade. E essa abertura vai acontecendo naturalmente. Algumas pessoas vão ter visões, algumas pessoas vão sentir a mediunidade aflorar através da psicografia. Então, é um trabalho, né, de médio e longo prazo. Por isso que não é algo rápido, mas também não é algo que leva anos e anos. Conforme a gente vai estudando o livro dos médiuns, a gente vai vendo como que aquilo pode funcionar em nós. Eu acho que por isso que é legal um trabalho coletivo, né? Um estudo solo, ele é mais difícil, porque no coletivo você vai tendo as experiências. Existem alguns exercícios de teletransporte da mente, né, do próprio espírito, de desdobramento, por exemplo, em vigília, não dormindo, que faz justamente com que a gente consiga tentar fazer com que a gente esteja nos locais. Então, assim, são vários exercícios que dá pra gente trabalhar e em grupo. Isso é muito mais fácil, mais tranquilo e mais gostoso também. A Rose, já fiz um curso há 10 anos atrás e agora estou fazendo outro para reciclar. Eu acho isso fundamental, Rose. Normalmente são 2 anos, mas apenas uma vez por semana. Mais do que uma vez por semana às vezes é difícil também por conta da rotina das pessoas, né? Natural. O de passe, a Dinete falou que são só 9 aulas. 9 aulas são 2 meses praticamente, né? É mais do que suficiente. Dependendo, como eu disse, né? Do tipo de casa que você frequenta. Vamos lá. Voltando aqui ao nosso estudo. Então a gente tem que entender o quê? Que as manifestações elas vieram para ficar, né? Se antes elas eram escondidas, hoje mesmo que elas tentem ser escondidas, elas estão presentes em quase todos os lugares, quase todos os lares, e não é mais visto como algo sobrenatural. Claro, né? Tem algumas religiões, algumas pessoas que ainda abominam, que não pode, mas vai ficar cada vez mais latente isso. Sabe por quê? Porque, como eu disse, a gente vai ficando mais sensível, né? Nós, encarnações pós-encarnações, vamos ficando mais sensíveis a essa conexão com a espiritualidade, por conta dessa transformação moral que a gente vem passando, que era muito rígida, e aí a gente vai entendendo e vai se desligando cada vez. Essa rigidez nos prende à matéria, quando ela é apegada ao que a gente tem. E aí ela vai ficando mais liberta, e quando a gente é mais liberto, nosso pensamento vai ficando mais espiritualizado também, né? E aí não vai ser mais visto como algo sobrenatural, mas como um fenômeno explicado, né? Uma expressão natural da nossa alma, que é uma alma imortal. E as criaturas que entenderem isso, e muitas já entendem, vão, como eu disse no começo do nosso evangelho, perceber a vida de uma forma diferente. Porque elas vão perceber que os templos, os locais de adoração, não são mais de pedra, né? Não precisa mais daquele local físico. Elas vão entender que elas estarão libertas disso. Elas vão compreender que os novos templos são os próprios corações, quando elas se abrirem para essa comunicação com a espiritualidade. Não só na casa espírita, na igreja, no templo, mas aonde elas estiverem, né? Ali está o seu coração. Se você souber, então, aplicar um passe em si mesmo, né, um autopasse, ou pedir para alguém que você conhece, de preferência uma boa pessoa de conduta moral, te dar um passe, não tem por que não ser útil, aonde quer que esteja. Não necessariamente precisa ser dentro da casa espírita. Eu vou dar um outro exemplo. Quando eu era criança, a minha avó me dava passe em casa. Eu não lembro os motivos. Não sei se era porque eu estava, às vezes, muito peralta. Não lembro os motivos. Mas, eventualmente, a minha avó me dava passe em casa, né? E se a gente está vendo alguém sofrer
Tô vendo alguém em sofrimento aqui na minha casa, uma aflição, uma angústia. Eu sei aplicar o passe. Por que eu não vou oferecer essa caridade para ela? Ela tem que esperar chegar no dia de ir no centro para assistir palestra e tomar o passe para tomar o passe? Tem lógica isso, gente? Não tem, né? Então, é um trabalho de caridade. E o espiritismo, e não o movimento espírita brasileiro, mostra o espiritismo que a mediunidade não é um privilégio, não está preso a nenhum tipo de ritual, não pode ser comercializado e é um trabalho de servidão, um trabalho de luz, que antes era segredo dos altares e agora nos traz um convite à nossa renovação dentro da consciência de cada um de nós. Entendendo isso, a gente é mais cooperativo também, não é verdade? A Elaine comentando aqui. Penso que não devemos tentar buscar a mediunidade, até porque todos já somos médiuns. O importante é estudar e se melhorar intimamente. Se houver compromisso nosso neste tocante, ele vai acontecer. Também tem isso. Mas aquelas pessoas que sentem, né? Normalmente quem busca é porque sente alguma coisa. Tem no seu íntimo essa necessidade. Agora, buscar gratuitamente, né? Não vejo necessidade, porque como realmente a Elaine disse, vai ser aflorado no momento que houver a necessidade. Val, muitos ficam confusos quanto ser mediunidade e animismo. Olha, Val, eu não vou entrar nesse assunto hoje, eu adoro esse assunto. Adoro esse assunto. Adoro porque quando eu estudei, fiz curso de passe no centro, estudei curso de mediunidade no centro, e se falava em animismo, as pessoas não sabiam me responder. Não sabiam me responder. E eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha. Não sabiam me responder porque não estavam preparadas e porque não tinham... É como se elas tivessem medo de falar. Talvez por falta de compreensão. Eu vou trazer um vídeo, vou preparar um material específico, ou um dia a gente pode abrir uma live para falar sobre mediunidade e animismo, que é um tema que eu adoro. Adoro. Existe muito preconceito, existe muito tabu, né? E eu acho que isso tem que ser desmistificado, como tudo dentro do espiritismo. Mas foi muito bom o ponto que você trouxe. Eu, Rogério, uma pergunta. Venho de outra doutrina e estou dando os meus primeiros passos no espiritismo e ele sente a mediunidade aflorar. Relatei isso na casa que frequento, mas mesmo assim eles exigem vários cursos. Devo trocar de casa? Eu diria que sim, Rogério. Eu acho que é assim. Se você tem essa necessidade, está sentindo a mediunidade aflorar, eu acho que você tem que buscar algum local que te acolha nesse sentido. Se ficar te prendendo muito a curso e aí você não quer isso, se você quiser, não tem problema, manda bala. Vai fazer os cursos. Mas se você sentir que isso não está te auxiliando, né, ou que não é o momento para isso, que você precisa de respostas mais urgentes, eu te sugiro trocar de casa. Eu acho que a gente tem que ficar num local onde a gente não só seja bem acolhido, sinta as boas energias, mas que de fato alimente a nossa alma. Já te adianto que não vai ser fácil, viu, Rogério? Porque a maioria das casas, elas são burocráticas, né? Elas pedem os cursos, às vezes elas não têm curso acontecendo, às vezes tem que esperar o curso iniciar, né? Mas assim, se der oportunidade, conheça outras casas e veja se existe essa possibilidade deles te auxiliarem. Eu acho que vai ser muito importante. Caso contrário, eu vou te sugerir, se eu não me engano, depois você me chama no privado, mas se eu não me engano, a FEB tem um curso de médiums no YouTube. Acompanha ele, né? Eu não falo para você acompanhar o nosso, porque o nosso foi fechado, né? Não foi aberto. A gente não jogou os estudos para o YouTube. Mas pode ser um caminho que pode te ajudar, tá? Porque querendo ou não, você já vai estar estudando um conteúdo que alguém já vai estar falando, né? Você pode paralelamente fazer esse estudo. E se eu não me engano, eles têm um canal de perguntas e respostas que pode te ajudar, tá? Mas assim, quiser procurar outra casa, eu acho que pode ser um caminho.
Vai depender muito do que você vai encontrar, né? Mas não é fácil, tá? De antemão. Aí o Sérgio está perguntando, você considera o Reiki um equivalente ao passe? O princípio é diferente, já que não envolve espíritos. Olha, Sérgio, eu vou ser muito sincero, eu não tenho conhecimento nenhum do Reiki, tá? Nunca estudei, nunca fiz, não sei como que é a manipulação de energias relacionado ao Reiki. Sei que algumas casas espíritas abraçam isso e trazem como tratamento alternativo dentro das suas casas. Eu não tenho opinião formada porque eu não conheço o Reiki, então eu não sei te dizer como que é. Mas se, como você está dizendo, não envolve espíritos, é apenas magnetismo. Né? Estou dando a minha opinião dentro de um conhecimento zero. Né? Se não tem participação dos espíritos, é apenas magnetismo. Magnetismo todos nós temos. Né? A manipulação das energias todos nós temos. Kardec estudava isso, Mesmer, né? Um grande estudioso do magnetismo. Então, assim, sendo assim, é um tratamento complementar, um trabalho complementar. Não sei te dizer se é válido, se não é, eu desconheço, tá? Vou ficar devendo essa. Eu teria que estudar mais. A Maiara, a doutrina espírita diz que a prática do passe fora da casa espírita pode levar desequilíbrio para o ambiente e para a própria pessoa que pratica. A casa espírita possui um ambiente preparado. Pois é, eu já falei sobre essa questão, né, Maiara? Já dei a minha opinião. Nada impede que a prática do passe possa ocorrer fora da casa espírita, porém o preparo de quem o faça. Exatamente, foi o ponto crucial que eu atingi. A doutrina espírita prioriza o estudo, ou seja, o conhecimento. É necessário o conhecimento para que a pessoa consiga compreender o que aconteça para que não haja desequilíbrio. Perfeito. Por isso, uma casa espírita séria deve oferecer estudo. Se não oferece estudo, procura outra casa. Eu acho que a maioria das casas oferecem estudo, viu, Mayara? O problema é como que elas oferecem esse estudo, o que elas esperam receber com esse estudo. Né? Aí o Sérgio, o amparo durante o desenvolvimento mediúnico ajuda muito. Demorei em aprender com os espíritos o que um médium experiente faria facilmente. Apoio até curso. E a Maiara disse que o Reiki é um tipo de passe magnético. A casa espírita não deveria oferecer esse tipo, pois o passe na casa espírita é misto, ou seja, magnético e espiritual. Exatamente, a Maiara já disse tudo. Rafa, e sobre a tecnologia sendo usada para a transcomunicação com os espíritos, no futuro pode substituir o médium? Deia, quem faz um pouco desse trabalho da transcomunicação é o Luiz Rivas, né? Que tem os trabalhos lá das histórias em quadrinhos. Ele faz um trabalho muito legal de transcomunicação. Eu não me aprofundo no trabalho de transcomunicação dele, mas acho muito legal. Quem tiver interesse, procura lá o Luiz Rivas. E se pode substituir o médium? Acho que não, porque querendo ou não, como a própria Maiara disse, né? Nós somos os mediadores. Não tem como a máquina receber, né? A não ser que nós ofereçamos o fluido. Assim como nos fenômenos físicos, o copo se mexe, a mesa se mexe, a porta, os objetos se erguem através da doação do fluido do médium somado ao fluido do espírito. Para que essa transcomunicação aconteça, também precisa desse mesmo caminho, né? Fluido do espírito, fluido do médium, e aí acontece, no caso, a transcomunicação, acontece a manifestação física. Então, eu acho que não tem como essa questão do médium ser substituído. E foi legal essa sua pergunta, Deia, porque tem gente que conversa hoje com o ChatGPT como se fosse buscar respostas espirituais. E aí não tem muito sentido, porque a máquina ela é binária, né? São números, são dados, é diferente. Não estou manipulando o fluido para que a máquina responda. A não ser que o espírito venha e digite aqui, o que não é o caso. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão ainda da tecnologia. O Sérgio completou aqui. Fiz o curso de Reiki básico na pandemia. Extraímos energia de uma egrégora.
Mesmo que São Jorge não exista, a egrégora pode fornecer a energia que se aplica. Eu não sei do que você está falando. Não conheço o reiki, então é isso. Eu vou ficar limitado aos seus comentários, Sérgio. Aí a Mayara comentou aqui: Deus nos criou e nenhuma tecnologia nos substituirá. A felicidade está destinada para nós, espíritos imortais. Ó, a Mayara e eu estamos conectados hoje. Muito bom os comentários, gente. Muito bom. Aqui a Zezé comentou no YouTube: estudar sempre, rever conceitos, respeitar a assistência, pensar sempre que a energia emanada às pessoas também ajuda o médium. É isso aí. A Dinete está falando que o canal Caminho do Espiritismo tem um material muito bom. Aí provavelmente ela está orientando em relação ao comentário do nosso amigo que disse que está sentindo a mediunidade aflorar, o Rogério Arthur. Beleza, Rogério? Pega a dica então que a Dinete trouxe lá no YouTube, canal Caminho do Espiritismo. Eu desconheço, tá, gente? Não posso fazer nenhum juízo em relação a isso. E aí, eu preparei uns materiais muito legais hoje para vocês. Tá tarde, mas eu vou continuar, porque tá muito bom. Eu vou postar isso também ao longo da semana. Para mostrar, né, como que é importante tudo isso que a gente está falando, de como o céu age. Assim, quando a gente estuda o livro Céu e Inferno, a gente percebe que as religiões falam tudo a mesma coisa. Todas as religiões, todas as crenças espiritualistas, né, ou seja, aquelas que acreditam que existe uma vida após a morte, alguma coisa após a morte, uma vida não, alguma coisa após a morte, que o espírito não morre depois da morte do corpo material, todas elas acabam dizendo a mesma coisa. Só que cada uma delas tem o seu nome, a sua nomenclatura e a sua interpretação do que vai acontecer, né? E aí eu preparei uma tabelinha bem bacana, porque a gente sabe que não vai existir a unificação, né, das religiões. Porque enquanto a gente tiver pessoas que pensam diferentes, até dentro das próprias crenças existem pessoas que pensam diferentes, quiçá de religiões diferentes. Mas a fraternidade entre os homens é algo possível, né? E o céu age, né? E quando o alto intervém em relação a isso, não tem poder humano para poder resistir. E a prova disso é esse ponto de que as religiões falam a mesma coisa de forma diferente. E aí eu vou mostrar aqui, fiz uma série de tabelinhas aqui para vocês. Eu vou mostrar, vou trazer aqui cada uma delas para vocês poderem acompanhar. Deixa eu puxar aqui, vou trazer primeiro aqui no Instagram. Vamos lá. Eu espero conseguir ler, não vou conseguir ler. Eu vou ter que puxar aqui para mim também. Então eu puxei alguns pontos para vocês entenderem o contexto. Eu puxei alguns pontos que são semelhanças entre essas religiões, essas crenças. Então a primeira delas é essa aqui, né? A comunicação com o mundo espiritual. Então, os católicos chamam de santos, de anjos, os protestantes falam que são o Espírito Santo, a Umbanda trata como guias e os espíritas dizem que são espíritos desencarnados, né? Todos acabam acreditando que é possível receber as mensagens e que existe um apoio do mundo espiritual e cada uma delas com o seu nome específico. A segunda, a incorporação e a obsessão. São as perturbações, né, que a gente vê manifestadas e tudo mais. Os católicos chamam de endemoniados, é o exorcismo. Os protestantes como uma possessão demoníaca. Ou a gente vê essa questão do Espírito Santo através desses momentos onde existe aquela cura, toda aquela manifestação. A glossolalia, que é falar em línguas. A Umbanda tem a incorporação de guias, os orixás para a orientação da cura, e os espíritos têm a incorporação dos espíritos superiores ou sofredores com um fim
educativo, de auxílio, todas elas reconhecem, então, essa manifestação espiritual agindo na matéria. Aí tem o batismo. É curioso, né? Porque o espírita não tem o batismo. Como que seria esse batismo para o espírita, se é que a gente pode considerar? O que é o batismo, para a gente entender o contexto, né? É a transformação. Aquele momento que você diz que vai mudar, né? Vai jogar fora o seu eu velho para a mudança do eu novo. Então, os católicos e os protestantes têm o batismo na água como essa referência trazida por João. A Umbanda tem a iniciação com guias e os orixás. E os espíritas, a partir do momento que se propõem a realizar uma reforma moral, né? Aquele compromisso que você fala. Na verdade, o espírita é quando se descobre espiritismo. Porque a hora que descobre o espiritismo e começa a entender o que é, a vida não volta mais para trás, né? Convenhamos. É um bagulho muito louco. Próximo. Culto ou memória aos falecidos. As religiões cristãs, então, elas têm esse respeito, né, pelos que já partiram. Então, os católicos veneram isso através das missas, os protestantes através da oração, a Umbanda através das oferendas, gratidão aos ancestrais, e nós realizamos as preces e as boas vibrações pelos encarnados, todos acreditando que a morte é apenas uma passagem. Nosso quinto item é essa questão relacionada às forças do bem e do mal. Então, os católicos veem o embate entre Deus e o demônio, né? O protestante enxerga como Deus contra o Satanás, uma luta espiritual. Na Umbanda tem os guias de luz e os espíritos atrasados. E dentro do espiritismo a gente tem a diferença dos espíritos evoluídos e os não evoluídos, né? Que depois a gente dá um nome aos bois lá, chama eles de obsessores. Mas ambos consideram essa dualidade. E aí, por último, o destino das almas, né? Para onde elas vão, o que vai acontecer. Os católicos acreditam no céu, no inferno, no purgatório. Os protestantes na salvação da fé através de Jesus. Na Umbanda, a evolução por reencarnações e as missões espirituais. E nós espíritas acreditamos na evolução moral contínua. Todas, então, no fim, falam sobre essa transformação que o espírito passa, né? Dependendo daquele caminho escolhido em vida. Gostaram? Diferente que trazendo para vocês, né? Quem viu no YouTube viu de um jeito mais legal ainda. Eu já tinha preparado para o evangelho, falei, vou transformar isso aqui num carrossel e aí a gente roda isso aí durante a semana. Durante a semana eu vou postar esse material para vocês também, tá? Então a gente está vivendo esse tempo novo, gente, que é marcado pelas guerras, pelos terremotos, pelos desastres naturais, por essas anomalias da matéria, mas principalmente pela renovação íntima, né? A oportunidade que cada um tem nesse planeta. E aí, eu vou só trazer um material aqui, antes de encerrar e de ler os comentários de vocês, que a Val trouxe para mim, sobre eu acho que eu não baixei ele. Sobre um vídeo, deixa eu ver se vai dar tempo de eu baixar aqui. Sobre um vídeo justamente que fala sobre esse momento que nós estamos passando aqui na Terra, né? É um momento delicado, né? Um momento que a gente fica com uma certa instabilidade. Deixa eu ver se consigo puxar o vídeo aqui. Fica com uma certa instabilidade e aí muita gente fica com medo, não sabe o que vai acontecer por conta dessa questão da guerra, né? Desse momento de transição que a gente está passando, né? Então, vale a gente refletir o seguinte, que a gente está num momento da humanidade muito mais evoluído,
muito melhor, de pessoas com muito bom coração. Mas a gente também tem visto, está num momento da Terra onde ainda existe muito mal. Por isso que é um momento de transição, né? É um período de transição. A gente tem que entender que eu estava conversando com a Aninha do Cantinho Espírita hoje. Ela veio me perguntar qual a minha opinião, se eu achava que tinha muito mais coisas ruins acontecendo no mundo. Qual era a minha visão como um jornalista que trabalha com televisão e que vê isso rotineiramente, né? Eu trabalho com jornalismo policial, então vocês imaginam com o tipo de coisa que eu vejo e que eu lido. E aí o que eu respondi para ela? É muito simples. Há 30 anos atrás, a gente só tinha acesso às coisas, só era bem informado através do que a televisão nos passava. Era o nosso meio principal junto com o rádio, né? Não tinha internet. Então a gente só ficava sabendo das notícias ruins através do jornal impresso, do rádio e da televisão. Quem noticiava, a gente descobria tal coisa ou outra. Hoje, qualquer pessoa com celular vai gravar alguma coisa que está acontecendo e expõe imediatamente na mídia. Então a gente é bombardeado dessa negatividade de uma forma muito grande, né? É muito pesado. Mas não significa que 30 anos atrás, que nos últimos 500 anos isso não aconteceu. Tanto quanto pior, eu acredito. É que hoje a gente vê com muito mais intensidade. E aí a gente fica com essa impressão de que o mal está dominando o mundo. O que eu não acredito que seja verdade. Existe sim o equilíbrio. Porque as almas, o que eu percebo, quando a gente fala de guerra, por exemplo, as pessoas não ficam mais sensibilizadas, mais tocadas. Quando acontece um escândalo, as pessoas ficam mais sensibilizadas, elas ficam mais tocadas. Então, são pessoas que já criam uma ojeriza dessa negatividade, dessa coisa ruim, e não vão trazer isso para a sua vida. Então, aí entra um outro trabalho. As pessoas que não concordam com a negatividade, o que elas fazem? Prece, vibração e o trabalho no bem. Não tem outra solução. E a nossa parte é isso. Se vai acontecer uma guerra ou não, não sei. O mal vai continuar acontecendo porque nós estamos em um planeta de provas e expiações ainda. Se ficar falando de transição não acontece do dia para a noite. Transição não é uma data limite. A transição é um período. Não vai vir aqui num dia um ET vai abduzir, vai mudar. Não vai acontecer isso do dia para a noite. Não vai desencarnar metade da população com o estalar do dedo do Thanos e vai nascer um monte de gente boa. Aliás, essa referência é muito boa, porque quem assistiu Os Vingadores, o Thanos fala exatamente isso quando vão de fato matar ele, né? Quando depois ele tem uma segunda chance, quando eles vão tentar instalar, antes do Tony Stark instalar o dedo, ele fala exatamente isso, né? Dessa vez eu não vou cometer o mesmo erro que eu cometi antes, eu vou matar todo mundo porque eu já vi que a humanidade não tem jeito. Mas aí é uma percepção totalmente negativa da oportunidade do ser espírito imortal, né? É só pensar no agora. Realmente, pensar agora, estala os dedos, a população morre, vamos nascer tudo de novo. Essa é a solução pro espírito, porque querendo ou não, existem várias casas moradas na casa do meu pai. Então, a gente consegue ir para outros locais, para outros mundos, onde a gente vai dar continuidade na nossa evolução, independente da vida na Terra acontecer ainda ou não. Então, o importante é a gente perceber isso e dentro dessa evolução caminhar para que a gente sempre vá para mundos melhores e que a Terra seja um mundo melhor, né? Já que ela está nesse processo de regeneração, eu particularmente, quando as pessoas falam assim, eu não quero mais encarnar na Terra, que não sei o que, eu quero continuar aqui, porque aqui vai ser um lugar de luz. Eu quero auxiliar esse lugar a ser um planeta de luz, né?
eu quero reencarnar outras vezes e ver a mudança desse planeta. E quero continuar ajudando na mudança desse planeta. Essa é uma visão plural, né? Uma visão comunitária. É uma visão de ver o bem para o próximo, para todos os próximos, né? Não só para o próximo, mas para todos os próximos. Falar que não quer encarnar mais é muito egoísmo, né? É muito só trazer para si, só a minha dor importa e a dor do outro que se lasque. Então, em relação a esse ponto aí que a Val trouxe e que a Aninha e eu discutimos hoje, né, em relação ao mal no mundo, é isso, gente. Acho que vale sempre essa reflexão e ter essa mente aberta e pensar mesmo, né? Nosso trabalho é de orar. Nesse momento é de orar, que é o que está na nossa mão, tá? A Mayara comentou aqui, precisamos naturalizar o mundo espiritual através do conhecimento que nos esclarece e nos permite compreender os porquês da nossa existência e da nossa jornada evolutiva. O Sérgio ainda falando, tem um livro que fala muito sobre fluido espiritual, não foi psicografia, foi estudo da Dona Ivone do Amaral, chama-se Devassando o Invisível, ótimo para abrir a mente. Os livros da Dona Ivone são muito bons. Faguinho, acredito que existe o momento do plantio para depois colher. Frequenta um centro espírita na minha cidade, lá em Aracaju. Se antes de chegar nesse eu estou agora, passei por 3 ou outros, sempre a questiono. Tá, ficou meio confuso, mas acho que deu para entender, né? Porque ele frequentou vários outros centros espíritas lá em Aracaju, até chegar nesse que ele está. A Mayara, a comunicabilidade com o mundo espiritual é um dos 5 pilares da doutrina espírita. Isso aí. Não existe ninguém que permaneça no mal eternamente. Todos um dia serão felizes. Existem espíritos que estão no mal e não saem por essência, já que Deus é infinito amor e misericórdia. Deus ama a todos os seus filhos. Não são o mal por essência. Aí o Fernando do Bom Chiquinho Espiritismo, pessoal, sigam lá o Fernando, bom conteúdo. Estou contigo, Rafa. Muitas coisas que acontecem hoje e são inaceitáveis pela sociedade eram admitidas outrora. Essa velocidade em sabermos das coisas faz parte da evolução. Aí a Mayara, a transição planetária só irá acontecer quando houver a virada de chave em cada um de nós, mudando a vibração íntima e, por consequência, em todo o mundo. Sigamos os ensinamentos de Jesus. E o Sérgio, acho que a ignorância está prevalecendo. Mesmo pessoas que consideramos boas estão cometendo faltas graves. Quanta gente boa apoia o genocídio em Gaza, muitos apoiam o bombardeio em Irã. E aí eu acho que aí, Sérgio, nesse caso, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado em relação a algumas coisas. Por quê? Ninguém é perfeito. E, às vezes, a gente acredita que as pessoas sejam de um jeito e quando acontece alguma coisa, elas de fato mostram como elas são em relação a algumas coisas. E a questão da guerra é uma delas, né? As pessoas que apoiam a guerra, e até então elas não falavam nada, elas estão mostrando um lado delas que elas não deixavam transparente, né? Não deixavam à mostra. Mas isso faz parte das imperfeições das pessoas, né? Cada um de nós, em algum momento, vai colocar o seu lado escuro à mostra, a não ser que seja um espírito já bem iluminado. Mas nós todos somos repletos de luz e sombra. Então, ainda como temos muito que evoluir, essas pessoas que você diz que estão cometendo faltas graves são apenas pessoas que estão colocando esse lado à mostra, né? E a gente tem que orar por elas, porque e tentar mostrar se a gente tem abertura, se elas querem mudar, porque tem isso também, né? Nós não estamos aqui para convencer ninguém, mas se as pessoas não querem mudar, elas acreditam no que elas acreditam, quem somos nós para mudar essas criaturas? Então a gente faz o que está dentro do nosso limite. Jesus é o nosso modelo e guia, sigamos os seus ensinamentos. Não basta ser bom, precisamos também ter maturidade. Abadaia.
Helena dos Santos, nosso maior progresso espiritual é sempre a caridade. E o Faguinho, sempre a questionei porque sentia uma certa mediunidade. Eles nunca me responderam, até passa um certo tempo frequentando as reuniões. Tive as respostas vieram no momento certo. Aí tá falando da mediunidade dele em relação aos centros espíritas, né? E é isso, gente. Excelentes conversas de hoje. Excelentes as interações de vocês. Acho que foi muito rico, né? Muita gente aqui no Insta, bastante gente lá no YouTube também. E ficamos por aqui.